E 20 engenheiros disseram: "Isso não tem conserto." Até que um jovem mecânico tentou e fez o impensável. O silêncio pesado tomou conta do hangar da Aerotech Industries, quando o gigantesco motor Pratt & Whitney foi baixado da empilhadeira. Era uma terça-feira cinzenta de março, e a luz fria das lâmpadas LED do teto refletia nas superfícies metálicas danificadas da turbina que havia custado $15 milhões apenas 6 meses antes. 20 dos mais renomados engenheiros aeronáuticos do país se posicionaram em volta da máquina como médicos diante de um paciente terminal. Suas expressões variavam entre a preocupação profissional e o desânimo evidente. O motor havia sofrido uma falha catastrófica durante um voo de teste e agora representava não apenas um prejuízo financeiro astronômico, mas também um prazo apertado que poderia custar contratos milionários à empresa. Dr. Roberto Mendes, engenheiro-chefe com 40 anos de experiência, ajustou os óculos e suspirou profundamente enquanto examinava os danos. As pás da turbina estavam severamente danificadas, com várias delas completamente destruídas. O sistema de combustão apresentava rachaduras que pareciam se estender por todo o núcleo do motor. Os componentes eletrônicos haviam sido comprometidos pela alta temperatura e sinais de corrosão eram visíveis em diversas partes críticas. Um por um, os especialistas emitiam seus pareceres técnicos. As palavras irreparável, perda total e impossível ecoavam pelo hangar como sentenças de morte. Cada análise confirmava o que todos temiam. Aquele motor havia chegado ao fim de sua vida útil de forma prematura e violenta. A pressão era imensa. A Aerotech havia apostado sua reputação naquele projeto e o prazo para a entrega de uma frota completa de aeronaves militares estava se aproximando rapidamente. Sem aquele motor funcionando, não apenas o contrato seria perdido, mas a credibilidade da empresa no mercado internacional seria severamente abalada. Enquanto os engenheiros debatiam alternativas custosas e demoradas, desde a importação de um novo motor até a possibilidade de cancelamento do projeto, uma figura silenciosa observava a cena a poucos metros de distância. Gabriel Santos, de apenas 24 anos, estava encostado em uma bancada de ferramentas, ainda usando seu macacão azul manchado de graxa das tarefas matinais. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente despenteados e suas mãos calejadas seguravam um pano que ele usava distraidamente para limpar as unhas sujas de óleo. Gabriel havia começado como aprendiz na Aerotech 3 anos antes, depois de concluir um curso técnico em mecânica aeronáutica em uma escola pública da periferia. Sua família humilde havia feito sacrifícios enormes para que ele pudesse estudar, e cada dia de trabalho representava não apenas sua sobrevivência, mas a esperança de um futuro melhor. Diferente dos engenheiros graduados nas melhores universidades do país, Gabriel havia aprendido mecânica com as mãos, começando aos 15 anos, ajudando o pai em uma oficina de carros velhos no bairro onde cresceu. Sua educação formal era limitada, mas sua intuição mecânica era extraordinária, algo que poucos haviam notado até então. Enquanto escutava as discussões técnicas complexas, Gabriel sentia uma inquietação crescente. Algo naquelas vozes de derrota o incomodava profundamente. Não era apenas o orgulho profissional ferido, mas uma sensação quase física de que havia uma solução que todos estavam perdendo de vista. Doutor Mendes finalmente levantou a voz acima do burburinho. Senhores, creio que chegamos a um consenso. Este motor não tem conserto. Vamos precisar considerar alternativas, mesmo que isso signifique atrasos significativos no cronograma. Foi nesse momento que Gabriel se afastou da bancada e deu alguns passos em direção ao grupo. Suas botas de segurança faziam um ruído seco contra o piso de concreto polido,
mas o som foi quase imperceptível diante das conversas animadas sobre logística de importação e renegociação de contratos. Sem pedir licença ou anunciar suas intenções, o jovem mecânico se aproximou do motor gigantesco. Seus olhos percorreram cada detalhe da máquina danificada com uma intensidade que contrastava com sua postura despretensiosa. Era como se ele estivesse lendo uma história escrita em metal retorcido e componentes queimados. Se você está gostando desta história de superação, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma história inspiradora. E nos conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoramos saber que pessoas do mundo todo acompanham nossas histórias. Gabriel circundou o motor com passos medidos, suas mãos ocasionalmente roçando superfícies metálicas, como se estivesse sentindo a temperatura e textura de cada componente. Os engenheiros mal notaram sua presença inicialmente, absortos que estavam em discussões sobre custos de substituição e prazos impossíveis de cumprir. Dr. Mendes estava explicando para o diretor da empresa, por telefone, a magnitude do problema, quando percebeu o jovem mecânico agachado próximo ao sistema de combustão do motor. Havia algo na postura de Gabriel que chamou sua atenção, uma concentração quase meditativa, como se ele estivesse conversando silenciosamente com a máquina. Durante seus 3 anos na empresa, Gabriel havia construído uma reputação sólida, mas discreta. Ele era conhecido por resolver problemas menores com soluções criativas e por sua capacidade aparentemente intuitiva de diagnosticar falhas mecânicas que outros levavam horas para identificar. No entanto, nunca havia trabalhado em algo da magnitude e complexidade daquele motor. Enquanto observava os danos, Gabriel recordou-se de uma situação similar que havia presenciado anos antes na oficina do pai. Um motor de caminhão havia chegado em condições aparentemente irreparáveis após um superaquecimento severo. Todos os mecânicos experientes da região haviam declarado perda total, mas seu pai, um homem de poucas palavras e muita sabedoria prática, havia notado algo que os outros perderam. A lembrança trouxe uma hipótese ousada à mente do jovem. E se os danos visíveis fossem apenas sintomas de um problema mais simples? E se toda aquela destruição aparente fosse resultado de uma falha em cascata que poderia ser interrompida? Gabriel se levantou lentamente e caminhou até sua caixa de ferramentas. O movimento atraiu alguns olhares curiosos, mas a maioria dos presentes ainda estava focada nas discussões sobre alternativas empresariais. Ele selecionou algumas ferramentas básicas, chaves de fenda, alicates, um multímetro simples, equipamentos que pareciam ridiculamente inadequados diante da complexidade do motor de 15 milhões de dólares. Dr. Patrícia Oliveira, uma das engenheiras mais respeitadas da equipe, foi a primeira a questionar abertamente a presença de Gabriel próximo ao motor. Ela se aproximou com uma expressão mista de curiosidade e preocupação profissional. Gabriel, creio que este não é exatamente seu departamento, disse ela em tom cordial, mas firme. Este motor requer conhecimentos muito específicos de termodinâmica avançada e sistemas aeronáuticos complexos. O jovem mecânico olhou para ela com respeito, mas não se afastou. Em vez disso, apontou para uma área específica do motor onde cabos elétricos estavam visivelmente danificados. Doutora Patrícia, posso fazer uma pergunta? Quando este motor falhou durante o voo de teste, qual foi exatamente a sequência de eventos reportada pelo piloto? A pergunta pegou a engenheira de surpresa. Era técnica, específica e demonstrava que Gabriel havia prestado atenção aos relatórios que circularam pela empresa após o acidente. Bem, inicialmente houve uma perda súbita de potência, seguida por superaquecimento dos sistemas de combustão, e então ela pausou, percebendo aonde a pergunta poderia estar levando. Exato, Gabriel continuou, sua voz ganhando confiança. E se eu lhe dissesse que já vi esse padrão antes?
Não em motores de avião, obviamente, mas em sistemas mecânicos menores. Uma falha elétrica simples pode criar uma reação em cadeia que parece muito mais grave do que realmente é. Os outros engenheiros começaram a se reunir em torno da conversa. Alguns com expressões céticas, outros com curiosidade genuína. A ideia de que um problema tão complexo pudesse ter uma solução relativamente simples era ao mesmo tempo atrativa e implausível. Dr. Mendes se juntou ao grupo, ainda segurando o telefone após encerrar a ligação com a diretoria. Gabriel, aprecio sua iniciativa, mas precisamos ser realistas sobre a complexidade deste equipamento. Não é como consertar um carro na oficina. Eu entendo, doutor. Gabriel respondeu com humildade, mas sem recuar. Mas e se estivermos olhando para a floresta e perdendo de vista uma árvore específica? E se todos esses danos forem consequência de uma falha inicial muito mais simples? O hangar ficou mais silencioso. Pela primeira vez desde que o motor havia chegado, alguém estava sugerindo que talvez houvesse esperança. Era uma ideia quase herética diante da unanimidade técnica sobre a impossibilidade do reparo, mas também era uma possibilidade que ninguém havia considerado seriamente. Gabriel aproveitou o momento de atenção para apresentar sua teoria de forma mais detalhada, usando linguagem técnica que surpreendeu vários dos presentes pela precisão e conhecimento demonstrados. Gabriel respirou fundo antes de começar sua explicação, sabendo que teria apenas uma chance de convencer aqueles profissionais experientes. Suas mãos, ainda sujas de graxa, gesticulavam com precisão enquanto apontava para diferentes partes do motor danificado. Observem este padrão de danos, começou ele, direcionando a atenção para os cabos elétricos derretidos próximos ao sistema de ignição. A falha começou aqui, neste conjunto de sensores de temperatura. Quando eles pararam de funcionar corretamente, o sistema de controle eletrônico perdeu a capacidade de regular a mistura ar-combustível. Dr. Mendes franziu o senho, seguindo o raciocínio com interesse crescente. Continue, Gabriel. Sem a regulagem adequada, o motor começou a operar com uma mistura muito rica em combustível, causando o superaquecimento. O sistema de segurança deveria ter interrompido o funcionamento, mas Gabriel pausou, caminhando até outro ponto do motor. Estes cabos de emergência também foram comprometidos pela sobrecarga inicial. A explicação começava a fazer sentido técnico. Doutor, Patrícia pegou uma prancheta e começou a anotar os pontos levantados pelo jovem mecânico, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para interesse analítico. Então, você está sugerindo que toda esta destruição, ela apontou para as pás danificadas da turbina e os componentes queimados, foi resultado de uma falha em cascata iniciada por sensores defeituosos? Gabriel assentiu com convicção. Exatamente. E aqui está o ponto crucial. Se conseguirmos substituir esses sensores e alguns cabos específicos e depois recalibrar o sistema de controle, o motor pode voltar a funcionar. Os danos mais graves são principalmente superficiais, assustadores de se ver, mas não necessariamente fatais para a operação. Um murmúrio de discussão se espalhou entre os engenheiros. A teoria era elegante em sua simplicidade, mas também arriscada em suas implicações. Se Gabriel estivesse certo, eles haviam desperdiçado horas preciosas, assumindo que o problema era irresolvível. Dr. Carlos Mendoza, especialista em sistemas de propulsão, levantou uma objeção técnica importante. Gabriel, mesmo que sua teoria esteja correta, como você pode ter certeza de que os componentes internos principais não sofreram danos estruturais permanentes? As temperaturas alcançadas foram extremamente altas. Tá, boa pergunta, Dr. Carlos, Gabriel respondeu, demonstrando que conhecia cada um dos especialistas presentes. Mas observem estas marcas de coloração no metal. Elas indicam superaquecimento, sim, mas não o tipo de temperatura que causaria deformação estrutural permanente. Além disso,
Ele se agachou e apontou para pequenos detalhes que haviam passado despercebidos. Estes indicadores térmicos ainda estão dentro dos parâmetros de segurança. A análise estava se tornando cada vez mais convincente. Gabriel demonstrava não apenas intuição mecânica, mas também conhecimento técnico sólido sobre sistemas aeronáuticos complexos. Vários engenheiros começaram a examinar mais de perto os pontos que ele havia identificado. Doutor, Mendes tomou a iniciativa de questionar diretamente. Gabriel, assumindo que sua teoria esteja correta, quanto tempo você estimaria para executar esses reparos? Com a equipe certa e os componentes adequados, acredito que podemos ter o motor funcionando em aproximadamente 6 horas. Gabriel respondeu sem hesitação. O hangar ficou em silêncio absoluto. 6 horas para reparar o que havia sido considerado irreparável era uma afirmação extraordinariamente ousada. E se você estiver errado? Perguntou o Dr. Patrícia, verbalizando o que todos estavam pensando. Gabriel olhou diretamente para ela, depois para cada um dos presentes. Se eu estiver errado, vocês não terão perdido mais do que algumas horas e alguns componentes baratos. Mas se eu estiver certo, ele fez uma pausa dramática. Vocês terão salvado não apenas 15 milhões de dólares, mas também o contrato mais importante da história desta empresa. A proposta estava na mesa. Era um risco calculado, mas com potencial de retorno extraordinário. A questão agora era se aqueles engenheiros experientes estariam dispostos a confiar na intuição e conhecimento de um jovem mecânico de 24 anos. Dr. Mendes olhou para seu relógio, depois para os colegas e finalmente para Gabriel. A decisão que ele estava prestes a tomar poderia definir não apenas o futuro daquele projeto, mas também a trajetória profissional de todos os envolvidos. O peso da decisão pairava sobre o hangar como uma nuvem densa. Dr. Mendes caminhava de um lado para o outro, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, processando rapidamente todos os fatores envolvidos. Do outro lado do telefone, a diretoria esperava uma resposta definitiva sobre o destino do projeto. Gabriel permanecia em pé ao lado do motor, suas ferramentas simples contrastando dramaticamente com a complexidade da máquina à sua frente. Ele podia sentir os olhares dos engenheiros sobre si, alguns carregados de esperança, outros de ceticismo bem fundamentado. Dr. Patrícia foi a primeira a quebrar o silêncio. Roberto, precisamos considerar que Gabriel tem um histórico sólido de diagnósticos precisos. Lembro-me de, pelo menos 3 ocasiões, em que ele identificou problemas que nossa equipe havia inicialmente classificado como mais complexos. Dr. Carlos, sempre cauteloso, apresentou o contra-argumento. Mas estamos falando de um motor de 15 milhões de dólares, não de equipamentos auxiliares. O risco financeiro e de reputação é astronomical. Enquanto o debate se desenrolava, Gabriel aproveitou para examinar mais detalhadamente algumas partes específicas do motor. Cada observação confirmava sua teoria inicial. Os danos realmente seguiam um padrão consistente, com falha em cascata iniciada pelos sensores de temperatura. Posso sugerir um compromisso? Gabriel interrompeu educadamente a discussão. Que tal começarmos com um diagnóstico mais detalhado? Posso desmontar apenas a seção dos sensores e do sistema de controle. É um procedimento reversível e de baixo risco. Se minha teoria estiver errada, ficará evidente nos primeiros 30 minutos. A sugestão era pragmática e reduzia significativamente o risco inicial. Dr. Mendes parou de caminhar e considerou a proposta. Era uma forma inteligente de testar a hipótese sem comprometer irreversivelmente o motor. Quanto tempo você precisaria para essa avaliação inicial? Perguntou o Dr. Mendes. 30 minutos para desmontagem e análise, outros 30 para remontagem caso a teoria seja descartada. Gabriel respondeu com precisão. Dr. Patrícia consultou seu relógio. São 2h15 da tarde. Se dermos 1 hora para Gabriel fazer essa verificação inicial,
Ainda teremos tempo de considerar outras alternativas caso necessário. A lógica era irrefutável. 1 hora representava um investimento mínimo de tempo diante da magnitude do problema. E o diagnóstico mais preciso beneficiaria qualquer decisão subsequente. Dr. Mendes tomou sua decisão. Muito bem, Gabriel. Você tem 1 hora. Mas quero que Dr. Patrícia e Dr. Carlos acompanhem cada passo do procedimento. E seja extremamente cuidadoso. Qualquer dano adicional será irreversível. Gabriel assentiu solenemente, compreendendo a responsabilidade que acabara de assumir. Entendido, doutor. Vou precisar de alguns componentes específicos do almoxarifado. Sensores de temperatura, cabos de controle e algumas peças básicas de vedação. Dr. Patrícia se ofereceu para acompanhá-lo até o almoxarifado, enquanto Dr. Carlos preparava uma área de trabalho organizada com iluminação adequada. Os outros engenheiros se posicionaram estrategicamente para observar o procedimento sem interferir. Enquanto Gabriel e Dr. Patrícia se dirigiam ao almoxarifado, ela aproveitou para fazer uma pergunta que a intrigava. Gabriel, onde você aprendeu tanto sobre sistemas aeronáuticos? Seu conhecimento vai muito além do que esperaríamos de sua formação formal. Gabriel sorriu modestamente. Doutora, quando você cresce consertando motores velhos por necessidade, desenvolve uma intuição especial para entender como as máquinas realmente funcionam. Depois, quando comecei a trabalhar aqui, passei todas as minhas horas livres estudando manuais técnicos e observando os especialistas trabalharem. E os livros? Você estudou teoria aeronáutica formalmente? Leio tudo o que consigo encontrar, Gabriel admitiu. A biblioteca pública tem alguns livros técnicos e na internet há muito material disponível. Pode não ser o mesmo que uma educação universitária, mas quando você tem paixão genuína por entender como as coisas funcionam... Dr. Patrícia ficou impressionada com a dedicação autodidática do jovem. Era raro encontrar alguém com tal combinação de conhecimento teórico, autodirigido e experiência prática sólida. De volta ao hangar, Gabriel organizou cuidadosamente suas ferramentas e os componentes selecionados. Dr. Carlos havia preparado uma câmera para documentar todo o procedimento, uma precaução necessária, tanto para fins de segurança quanto para possível análise posterior. Pronto? Perguntou o Dr. Mendes, sua voz carregando uma mistura de expectativa e apreensão. Gabriel respirou fundo, posicionou suas mãos sobre a primeira seção a ser desmontada e assentiu. Pronto. O futuro de um projeto de milhões de dólares estava prestes a ser determinado pelas mãos habilidosas de um jovem mecânico que havia aprendido seu ofício em uma oficina modesta da periferia. Gabriel começou o trabalho com movimentos precisos e deliberados. Suas mãos, embora jovens, demonstravam a confiança de alguém que havia passado anos desenvolvendo uma relação íntima com máquinas complexas. Cada ferramenta era selecionada com um propósito específico, cada movimento calculado para minimizar riscos. Dr. Patrícia e Dr. Carlos flanqueavam o jovem mecânico, observando atentamente cada procedimento. Outros engenheiros se posicionaram estrategicamente ao redor da área de trabalho, criando um semicírculo de expectativa tensa. O primeiro conjunto de sensores foi removido com cuidado cirúrgico. Gabriel utilizou ferramentas especializadas para desconectar os cabos sem danificar as conexões adjacentes. À medida que cada componente era exposto, sua teoria ganhava credibilidade visual. Observem estas marcas de queimadura, Gabriel indicou com uma pequena lanterna. Elas começam exatamente nos sensores de temperatura e se espalham seguindo o padrão dos cabos de controle. É uma evidência clara de sobrecarga elétrica. Dr. Carlos se aproximou para examinar mais de perto. As marcas realmente seguem a trajetória que você descreveu. E estes sensores... Ele pausou, utilizando um multímetro para testar a continuidade elétrica. Estão completamente queimados internamente. A primeira parte da teoria estava sendo confirmada em tempo real.
Gabriel continuou desmontando seções específicas, revelando progressivamente a extensão real dos danos. Surpreendentemente, muitos componentes que pareciam severamente danificados externamente estavam funcionalmente intactos. Incredible, murmurou o Dr. Patrícia. Os danos são muito mais localizados do que aparentavam inicialmente. É como se uma infecção localizada tivesse criado sintomas sistêmicos. Gabriel sorriu brevemente antes de retomar o foco total no trabalho. A analogia médica era apropriada. Ele estava essencialmente realizando uma cirurgia diagnóstica em um paciente mecânico que havia sido dado como perdido. Após 25 minutos de desmontagem cuidadosa, o diagnóstico estava completo. Gabriel se afastou do motor e limpou as mãos em seu pano de trabalho, permitindo que os engenheiros analisassem suas descobertas. Dr. Mendes examinou pessoalmente cada componente exposto. Gabriel, suas observações estão corretas. Os danos principais são realmente limitados aos sistemas de sensoriamento e controle eletrônico. Mas ainda resta uma questão crítica. Mesmo substituindo esses componentes, como podemos ter certeza de que o motor funcionará adequadamente? Essa é a parte mais importante, Gabriel respondeu, pegando os novos componentes que havia selecionado. Não se trata apenas de substituir peças, mas de recalibrar todo o sistema de controle para evitar que a falha se repita. Ele começou a explicar, em detalhes técnicos, como pretendia modificar os parâmetros de segurança do sistema eletrônico. Sua proposta incluía ajustes nos algoritmos de controle que tornariam o motor mais resiliente a falhas similares no futuro. Dr. Carlos ficou particularmente impressionado com a sofisticação técnica das modificações propostas. Gabriel, onde você aprendeu sobre programação de sistemas de controle aeronáutico? Durante as noites, doutor, passo muito tempo estudando manuais técnicos e simuladores online. Quando você realmente quer entender como algo funciona, encontra formas de aprender. A dedicação autodidata do jovem mecânico estava se tornando evidente para todos os presentes. Não era apenas talento natural, mas também trabalho árduo e paixão genuína pela engenharia. Dr. Patrícia consultou seu relógio. Gabriel, você completou a análise em apenas 35 minutos e suas conclusões são convincentes. A questão agora é, você realmente acredita que pode fazer este motor funcionar? Gabriel olhou diretamente para ela, depois para cada um dos engenheiros presentes. Doutora, eu não apenas acredito, eu tenho certeza, mas preciso de mais do que confiança para convencê-los. Preciso de uma chance para provar. Dr. Mendes tomou a palavra. Gabriel, se decidirmos prosseguir com seu plano de reparo, quanto tempo você precisaria para a conclusão? Com a assistência adequada da equipe, posso ter o motor funcionando em 4 horas. Gabriel respondeu sem hesitação. 4 horas. Um prazo que parecia impossível pela manhã, agora soava como uma possibilidade real. O hangar ficou em silêncio, enquanto cada profissional processava as implicações da proposta. A decisão final estava nas mãos de Dr. Mendes, que precisava equilibrar o risco calculado contra o potencial de sucesso extraordinário. Dr. Mendes afastou-se alguns passos do grupo, puxando seu telefone para uma ligação urgente com a diretoria. A conversa foi breve, mas intensa, pontuada por pausas longas enquanto ele explicava a situação inédita que estava se desenvolvendo no hangar. Gabriel aproveitou esse momento para organizar mentalmente cada etapa do procedimento que estava prestes a executar. Ele visualizou cada conexão, cada ajuste, cada teste que precisaria ser realizado. A pressão era imensa, mas também havia uma sensação de destino, como se toda a sua experiência prévia tivesse sido uma preparação para este momento exato. Dr. Patrícia se aproximou do jovem mecânico. Gabriel, preciso fazer uma pergunta direta. Você já executou um reparo desta magnitude antes? Seja completamente honesto conosco. Gabriel pausou antes de responder, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Doutora,
Nunca trabalhei especificamente com um motor aeronáutico desta complexidade, mas os princípios fundamentais são os mesmos que apliquei em sistemas menores centenas de vezes. A diferença é principalmente de escala, não de conceito. E se algo der errado durante o processo? Se houver complicações imprevistas, então pararemos imediatamente e avaliaremos a situação. Não vou assumir riscos desnecessários com equipamento desta importância. Gabriel respondeu com seriedade. Dr. Carlos, que havia permanecido em silêncio, observando a interação, finalmente expressou sua opinião. Roberto, já vi Gabriel trabalhar antes. Ele tem uma intuição mecânica excepcional e, mais importante, sabe quando parar. Acho que devemos dar a ele esta oportunidade. Quando o Dr. Mendes retornou da ligação, sua expressão era uma mistura de determinação e apreensão. A diretoria aprovou o procedimento, mas com condições específicas. Gabriel, você terá 4 horas, supervisão constante de nossa equipe sênior e documentação completa de cada etapa. Se houver qualquer sinal de complicação, paramos imediatamente. Gabriel assentiu solenemente. Entendido, doutor. Não vou decepcionar sua confiança. E há mais uma coisa, Dr. Mendes continuou. Se você conseguir fazer este motor funcionar, quero que saiba que sua carreira nesta empresa mudará permanentemente. Estaremos promovendo você para a equipe de engenharia, com um plano de desenvolvimento profissional completo. A promessa era significativa, mas Gabriel mal registrou as implicações pessoais. Sua mente estava completamente focada no desafio técnico à frente. Dr. Patrícia assumiu a coordenação da equipe de apoio. Muito bem, pessoal. Gabriel será o técnico principal, mas todos nós estaremos aqui para assistir com ferramentas especializadas, documentação e expertise conforme necessário. Vamos tratar isso como uma cirurgia. Ambiente estéril, comunicação clara e atenção total. Gabriel começou solicitando ferramentas específicas e equipamentos de teste que precisaria durante o processo. Sua lista era precisa e demonstrava planejamento cuidadoso. Cada item tinha um propósito específico em sua sequência de reparos. Antes de começarmos, Gabriel disse, dirigindo-se ao grupo, gostaria de explicar minha estratégia completa. Vamos trabalhar em 3 fases. Primeiro, substituição dos componentes danificados. Segundo, recalibração do sistema de controle. Terceiro, testes graduais de funcionalidade. Dr. Carlos preparou uma estação de documentação com câmeras posicionadas para capturar diferentes ângulos do trabalho. Gabriel, vamos registrar tudo. Se você for bem-sucedido, este procedimento pode se tornar um protocolo padrão para situações similares. Às 3h40 da tarde, com todas as ferramentas organizadas e a equipe posicionada, Gabriel posicionou suas mãos sobre o primeiro componente a ser substituído. Pronto para começar? Perguntou o Dr. Mendes. Gabriel respirou profundamente, sentindo o peso de 15 milhões de dólares e a confiança de uma equipe inteira sobre seus ombros. Pronto. O hangar ficou em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som suave de ferramentas de precisão, começando um trabalho que poderia redefinir não apenas o destino daquele projeto, mas também o conceito de especialização técnica na empresa. O jovem mecânico de 24 anos estava prestes a enfrentar o desafio mais importante de sua vida profissional. Gabriel iniciou o trabalho com a concentração de um cirurgião realizando uma operação delicada. Cada movimento era calculado, cada ferramenta selecionada com propósito específico. O primeiro sensor de temperatura foi removido com precisão milimétrica, revelando a extensão exata dos danos no sistema de controle. Dr. Patrícia documentava cada etapa, fazendo anotações técnicas detalhadas que poderiam servir como referência futura. Dr. Carlos monitorava os equipamentos de teste, verificando continuamente a integridade dos sistemas adjacentes, que não podiam ser comprometidos durante o processo. Observem este padrão de oxidação, Gabriel indicou com uma pequena lanterna LED.
Ele confirma que a falha elétrica gerou calor suficiente para danificar os componentes de controle, mas não o suficiente para afetar a estrutura principal do motor. À medida que o trabalho progredia, a teoria inicial de Gabriel se confirmava em cada detalhe. Os danos eram realmente localizados, embora seus efeitos tivessem se espalhado de forma dramática através do sistema de controle eletrônico. Dr. Mendes observava atentamente, impressionado não apenas com a precisão técnica do jovem, mas também com sua capacidade de explicar complexidades técnicas de forma clara e didática. Gabriel, como você desenvolveu essa habilidade de diagnóstico? É quase como se você pudesse conversar com as máquinas. Gabriel sorriu brevemente, sem parar o trabalho. Doutor, quando você cresce consertando equipamentos por necessidade, não por curiosidade, desenvolve uma relação diferente com as máquinas. Cada ruído, cada vibração, cada marca de desgaste conta uma história. É só aprender a escutar. A primeira fase do reparo estava sendo concluída com eficiência notável. Cada sensor danificado foi substituído por componentes novos, e os cabos de controle foram reinstalados, seguindo especificações técnicas rigorosas. Gabriel demonstrava familiaridade com padrões aeronáuticos que surpreendiam mesmo os engenheiros mais experientes. Dr. Carlos realizou testes de continuidade elétrica em cada nova conexão. Todas as substituições estão perfeitas, Gabriel. A qualidade do trabalho é excepcional. Agora vem a parte mais delicada, Gabriel anunciou, dirigindo-se ao console de controle eletrônico do motor. Precisamos recalibrar os parâmetros de segurança para evitar que uma falha similar cause danos em cascata novamente. Ele conectou um laptop especializado ao sistema de controle e começou a navegar através de menus técnicos complexos. Seus dedos se moviam com confiança pelos comandos, como se já tivesse realizado aquele procedimento centenas de vezes. Gabriel, doutor. Patrícia observou com admiração. Você está modificando algoritmos de controle em tempo real. Onde aprendeu programação de sistemas aeronáuticos? Nas noites, doutora. Depois do trabalho, eu ficava estudando manuais técnicos e simuladores online. Quando você tem paixão genuína por entender como as coisas funcionam, encontra tempo para aprender. A dedicação autodidata do jovem estava ficando cada vez mais evidente. Não era apenas talento natural, mas anos de estudo disciplinado e prática constante que haviam criado aquela competência excepcional. Após 1h30 de trabalho concentrado, Gabriel anunciou a conclusão da segunda fase. Recalibração completa. O sistema agora tem parâmetros de segurança mais robustos e capacidade de diagnóstico em tempo real para prevenir falhas similares. Dr. Mendes consultou seu relógio. 2h15 desde o início. Você está dentro do cronograma previsto, Gabriel. Agora vem o momento da verdade, Gabriel disse, preparando-se para a fase final. Vamos fazer os testes graduais de funcionalidade. Começaremos com sistemas auxiliares e progrediremos até o teste de ignição completa. A tensão no hangar aumentou visivelmente. Todos sabiam que os próximos minutos determinariam se meses de trabalho e milhões de dólares seriam salvos ou perdidos para sempre. Gabriel ativou o primeiro conjunto de sistemas auxiliares. Luzes de status se acenderam no painel de controle, indicando que os componentes elétricos estavam respondendo adequadamente. Sistema de combustível operacional, ele anunciou. Sistema de ignição pronto. Controles de segurança ativos. Cada teste bem-sucedido aumentava a expectativa. Dr. Carlos monitorava instrumentos de precisão que mediam temperatura, pressão e vibração, confirmando que todos os parâmetros estavam dentro das especificações normais. Última verificação antes do teste principal, Gabriel disse, executando uma sequência final de diagnósticos automatizados. Todos os sistemas reportam status normal. Dr. Mendes se posicionou próximo ao painel de emergência. Gabriel,
Você tem autorização para proceder com o teste de ignição, mas ao primeiro sinal de anormalidade, cortamos tudo imediatamente. Gabriel posicionou sua mão sobre o controle de ignição principal. Entendido, doutor. Iniciando sequência de partida em 3, 2, 1. O momento mais crítico estava prestes a acontecer. Gabriel pressionou o botão de ignição e o hangar inteiro prendeu a respiração. Por alguns segundos que pareceram eternos, apenas o som suave dos sistemas auxiliares ecoava no espaço. Então, gradualmente, o motor começou a mostrar sinais de vida. Um ronco baixo e constante emergiu das profundezas da máquina, crescendo progressivamente em intensidade e estabilidade. As luzes do painel de controle piscavam em sequências ordenadas, indicando que cada sistema estava respondendo adequadamente aos comandos. Dr. Patrícia observava os instrumentos de monitoramento com incredulidade crescente. Temperatura dentro dos parâmetros normais, pressão de combustível estável, vibração mínima. Dr. Carlos verificava os sensores de segurança que Gabriel havia instalado. Todos os novos sistemas de diagnóstico estão funcionando perfeitamente. O motor está operando como se fosse novo. O som do motor continuou crescendo, assumindo o rugido característico de uma turbina aeronáutica em pleno funcionamento. Era um som poderoso e harmonioso, completamente diferente dos ruídos irregulares e preocupantes que precederam a falha original. Gabriel monitorava cuidadosamente cada parâmetro no console de controle, ajustando configurações menores para otimizar a performance. Seus movimentos eram confiantes, mas cautelosos. Ele sabia que o verdadeiro teste seria a estabilidade a longo prazo. 15 minutos de operação contínua, anunciou Dr. Mendes, que havia assumido o papel de cronometrista oficial. Todos os parâmetros permanecem dentro das especificações normais. Outros funcionários da empresa começaram a se reunir no hangar, atraídos pelo som inconfundível de sucesso. A notícia de que o motor irreparável estava funcionando se espalhou rapidamente pelos corredores da Aerotech. Gabriel executou uma série de testes de carga progressiva, aumentando gradualmente a potência do motor para verificar sua resposta em diferentes condições operacionais. Cada teste confirmava que os reparos haviam sido não apenas bem-sucedidos, mas excepcionalmente bem executados. 30 minutos de operação, Dr. Carlos anunciou. Performance excepcional em todos os parâmetros. Este motor está funcionando melhor do que muitos motores novos que testamos. Dr. Patrícia se aproximou de Gabriel, que permanecia concentrado nos controles apesar do sucesso evidente. Gabriel, você não apenas consertou este motor, você o melhorou. As modificações no sistema de controle tornaram-no mais eficiente e seguro. Era parte da ideia, doutora. Gabriel respondeu modestamente. Não fazia sentido apenas corrigir o problema sem prevenir que ele acontecesse novamente. Doutor, Mendes recebeu uma ligação da diretoria, que havia sido informada sobre o desenvolvimento surpreendente. A conversa foi breve, mas intensa, pontuada por exclamações de surpresa e satisfação. Gabriel, Dr. Mendes disse após encerrar a ligação. A diretoria quer vê-lo em uma reunião ainda hoje. Eles estão impressionados, seria uma palavra inadequada para descrever a reação. Após 45 minutos de operação contínua e testes rigorosos, Gabriel finalmente desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio inicial. Era um silêncio de admiração e realização, não de derrota. Senhores, Gabriel disse, dirigindo-se ao grupo de engenheiros que o observava, o motor está operacional e pronto para a reinstalação na aeronave. As modificações implementadas devem prevenir falhas similares e melhorar a performance geral. Aplausos espontâneos ecoaram pelo hangar. Não era apenas o sucesso técnico que estava sendo celebrado, mas também a demonstração de que talento e dedicação podiam superar credenciais formais e preconceitos estabelecidos.
Doutor Patrícia se aproximou de Gabriel para cumprimentá-lo pessoalmente. Gabriel, em 20 anos de engenharia aeronáutica, nunca vi nada parecido com o que você acabou de realizar. Você não apenas salvou este projeto, você redefiniu nossa compreensão sobre diagnóstico e reparo de sistemas complexos. Gabriel sorriu, finalmente permitindo que a magnitude de sua realização se registrasse completamente. Obrigado, doutora. Mas isso só foi possível porque vocês me deram a oportunidade de tentar. O jovem mecânico de 24 anos havia acabado de provar que às vezes os maiores milagres vêm das mãos mais improváveis. Na manhã seguinte, Gabriel chegou ao trabalho encontrando uma atmosfera completamente transformada. Colegas que antes apenas o cumprimentavam cordialmente, agora o abordavam com admiração genuína e curiosidade sobre seus métodos de trabalho. A notícia do milagre do motor havia se espalhado por toda a empresa durante a noite. Dr. Mendes o aguardava na entrada do hangar com uma expressão que misturava orgulho paternal e excitação profissional. Gabriel, antes da reunião com a diretoria, quero mostrar algo para você. Eles caminharam juntos até uma área administrativa que Gabriel raramente visitava. As paredes estavam decoradas com fotografias de projetos históricos da empresa, prêmios de inovação e certificados de excelência técnica. Veja isto. Dr. Mendes apontou para um quadro com a foto de uma equipe de engenheiros de anos anteriores. Esta foi a equipe que desenvolveu nosso primeiro motor aeronáutico bem-sucedido, há 15 anos. Todos eram engenheiros formados nas melhores universidades do país. Gabriel observou a fotografia com interesse, sem compreender completamente para onde a conversa estava levando. E agora, Dr. Mendes continuou, temos um jovem de 24 anos, formado em escola técnica pública, que conseguiu algo que esses especialistas considerariam impossível. Isso nos fez repensar muitos conceitos sobre competência técnica. A reunião na sala da diretoria foi diferente de qualquer experiência anterior na vida de Gabriel. Executivos seniores, que ele conhecia apenas de vista nos corredores, estavam genuinamente interessados em ouvir seus insights sobre processos de diagnóstico e metodologias de reparo. Gabriel, disse o diretor-geral, queremos entender como você desenvolveu essa capacidade de análise. Não se trata apenas de talento natural, há método e conhecimento profundo em seu trabalho. Gabriel explicou sua jornada de aprendizado autodidata, as noites dedicadas ao estudo de manuais técnicos e como havia desenvolvido uma filosofia de trabalho baseada na compreensão fundamental dos princípios mecânicos em vez de memorização de procedimentos. Interessante, observou a diretora de recursos humanos. Você essencialmente criou seu próprio programa de educação continuada focado em aplicação prática. A conversa evoluiu naturalmente para discussões sobre o futuro da empresa e como o caso de Gabriel poderia influenciar políticas de recrutamento e desenvolvimento de talentos. Temos uma proposta para você, anunciou o diretor-geral. Queremos criar uma nova posição, especialista sênior em diagnóstico avançado. Você lideraria uma equipe dedicada a resolver problemas técnicos complexos que outros departamentos não conseguem solucionar. A oferta incluía um aumento salarial significativo, participação nos lucros da empresa e um programa de desenvolvimento profissional que permitiria a Gabriel obter certificações avançadas sem interromper seu trabalho. Além disso, acrescentou a diretora de recursos humanos, queremos que você desenvolva um programa de treinamento para nossos engenheiros juniores, compartilhando suas metodologias de diagnóstico intuitivo. Gabriel ficou momentaneamente sem palavras. A proposta superava qualquer expectativa que ele pudesse ter tido sobre sua carreira. Há uma condição, disse o diretor-geral com um sorriso. Queremos que você mantenha essa humildade e essa fome de aprender que o trouxeram até aqui.
Sucesso precoce pode ser perigoso se gerar complacência. Podem contar comigo, Gabriel respondeu com sinceridade. Esta oportunidade é um sonho realizado, mas sei que é apenas o começo. Há muito mais para aprender e contribuir. Após a reunião, doutor Patrícia o acompanhou de volta ao hangar. Gabriel, posso dar um conselho pessoal? Você acabou de provar algo extraordinário, mas lembre-se de que o verdadeiro teste será manter essa excelência consistentemente. Entendo, doutora, e quero continuar aprendendo com vocês. Ontem foi especial, mas quero que seja o padrão, não a exceção. Naquela tarde, Gabriel telefonou para seus pais para compartilhar as novidades. A conversa foi emocionante, pontuada por lágrimas de alegria e orgulho de uma família que havia sacrificado muito para proporcionar educação ao filho. Pai, Gabriel disse, lembra quando o senhor me ensinou que toda máquina tem uma alma e que precisamos aprender a escutar o que ela está tentando nos dizer? Lembro, filho. Foi isso que fez a diferença ontem. Obrigado por me ensinar a ouvir. 3 meses após o episódio que transformou sua vida, Gabriel observava seu novo escritório com uma mistura de gratidão e responsabilidade. As paredes estavam decoradas com diagramas técnicos que ele mesmo havia criado, desenvolvendo metodologias inovadoras de diagnóstico que estavam sendo implementadas em toda a empresa. Sua equipe havia crescido para 5 especialistas, uma combinação cuidadosamente selecionada de engenheiros experientes e técnicos jovens com potencial similar ao seu. Juntos, eles haviam resolvido 17 casos considerados impossíveis pelos departamentos tradicionais. Dr. Patrícia bateu na porta e entrou carregando uma pilha de relatórios. Gabriel, os resultados do último trimestre são extraordinários. Sua metodologia de diagnóstico intuitivo reduziu o tempo médio de reparo em 62%. É o resultado do trabalho em equipe, doutora. Cada pessoa da equipe contribui com perspectivas únicas. Falando em equipe, ela continuou, recebemos uma solicitação especial da divisão aeroespacial. Eles têm um problema com um sistema de propulsão de satélite que ninguém conseguiu resolver. Gabriel sorriu. Cada novo desafio ainda despertava nele a mesma excitação que sentira diante do motor irreparável meses antes. Naquela tarde, Gabriel fez sua visita semanal ao hangar onde tudo havia começado. O motor que ele havia reparado estava instalado em uma aeronave militar que acabara de completar com sucesso sua 100ª missão. Não apenas funcionava perfeitamente, mas as modificações implementadas haviam se tornado padrão para toda a frota. Dr. Mendes se aproximou carregando uma pasta com documentos oficiais. Gabriel, tenho novidades. Sua metodologia de diagnóstico será apresentada no Congresso Internacional de Engenharia Aeronáutica. Você foi convidado como palestrante principal. E palestrante principal? Doutor, ainda estou aprendendo tanto. É exatamente por isso que você deve falar. Dr. Mendes interrompeu gentilmente. Sua humildade e sua paixão genuína por aprender são parte do que torna seu trabalho especial. Gabriel passou o final da tarde trabalhando em sua oficina pessoal, um espaço que a empresa havia providenciado para seus projetos experimentais. Entre bancadas organizadas e ferramentas cuidadosamente dispostas, ele desenvolvia protótipos de instrumentos de diagnóstico que prometiam revolucionar a manutenção aeronáutica. Seu telefone tocou. Era seu pai. Filho, acabei de ver uma reportagem sobre você na televisão. Disseram que você vai dar uma palestra internacional. É verdade, pai. Às vezes ainda não acredito que isso tudo seja real. Gabriel, lembra do que eu sempre te dizia sobre consertar máquinas? Que é preciso escutar com o coração, não apenas com os ouvidos. Exato. E agora você vai ensinar isso para o mundo inteiro. Estou muito orgulhoso. Depois da ligação, Gabriel caminhou até a janela de seu escritório, observando o movimento do aeroporto ao longe.
Aviões decolavam e pousavam constantemente, cada um representando centenas de vidas que dependiam da excelência técnica de pessoas como ele. Ele pensou no jovem mecânico que havia sido apenas alguns meses antes. Talentoso, mas desconhecido, dedicado, mas sem oportunidades. A transformação não havia mudado sua essência, mas havia amplificado suas possibilidades de contribuir. Dr. Carlos apareceu na porta. Gabriel, a nova turma de estagiários chegou. Você vai dar a palestra de bem-vinda? Com certeza, doutor. Gabriel se dirigiu ao auditório onde 20 jovens aspirantes a engenheiros e técnicos o aguardavam. Muitos vinham de backgrounds similares ao seu. Escolas públicas, famílias trabalhadoras, sonhos grandes e oportunidades limitadas. Bem-vindos à Aerotech, começou ele. Quero contar para vocês uma história sobre um motor que 20 engenheiros disseram ser impossível de consertar. Enquanto falava, Gabriel observava os rostos atentos dos jovens, reconhecendo em seus olhos a mesma fome de conhecimento e determinação que o haviam trazido até ali. Em cada um deles, ele via o potencial para o próximo impossível se tornar possível. A história, que começara com um motor danificado, havia se transformado em algo muito maior. A prova de que talento, dedicação e oportunidade, quando combinados, podem reescrever as regras do que é considerado possível. E Gabriel sabia que sua própria jornada estava apenas começando. Esta história nos ensina que o verdadeiro gênio não reside apenas no conhecimento formal, mas na combinação de paixão, dedicação e a coragem de acreditar que sempre há uma solução esperando para ser descoberta. Gabriel provou que, às vezes, as mãos mais improváveis carregam as soluções mais extraordinárias. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.